Júlia já falou, né? Ronaldo entrou, mas eu acho que saiu, deve estar retornando depois. E os outros a gente já tinha se cumprimentado, né? Irmãos, eu fiz uma... Quando a Elimar me chamou para trazer uma reflexão, eu pensei em algo bem simples, mas alguma coisa que a gente pudesse refletir a partir do nosso momento, né? Que estamos vivenciando nesse período de afastamento social, de impedimento das nossas reuniões. E aí eu fiquei pensando sobre alguma coisa que eu pudesse trazer como uma parábola, uma ilustração. E aí eu lembrei, quem gosta de filme como eu, Igor está aqui, não sei quem mais gosta de assistir filmes e séries, tem uma expressão que é muito comum para quem gosta de filmes, que é o spoiler. Spoiler é algo que nenhuma pessoa que gosta de filme e que gosta de série quer levar. É uma palavra em inglês, spoiler. O que é um spoiler? Spoiler é quando você está muito ansioso, cria uma expectativa muito grande para assistir a um filme ou uma série, e aí chega aquele irmãozinho do teu lado e diz, olha, tu sabe como é que esse filme termina? Esse filme termina assim. Aí diz como o filme termina, diz se o herói morre, se ele se dá bem, ou seja, acaba com a sua expectativa, acaba com todo o teu interesse, né? Pelo menos eu sou daqueles que não venha com spoiler antes que eu assista ao filme. Eu não gosto de receber spoilers, né? E eu acho que a grande maioria é assim. Ninguém quer saber do final. Você quer chegar lá e ser surpreendido por esse final, né? Não quero saber, não quero que me conte. Eu não gosto de spoiler, eu quero ver o final, né? Mas o filme da nossa história aqui nesse mundo, ele já sofreu o maior de todos os spoilers. E quem deu esse spoiler foi Jesus. Jesus já disse como a história acabaria. Jesus já entregou o final do filme, né? Ele já disse como terminava. Mas ainda assim, muita gente está agindo como aquela pessoa que não quer perder a surpresa do final do filme. Tapa os ouvidos e diz, não quero saber, não me conte. Vá para lá com seu spoiler, Jesus. Eu não quero saber do final, né? E aí eu queria, se os irmãos puderem abrir, abram, senão eu vou fazer a leitura aqui, do texto de Mateus, capítulo 25. Capítulo 25 de Mateus. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 34. Esse eu considero que é o maior spoiler do filme de nossas vidas. Jesus aqui está dizendo como é que as coisas vão acabar. Jesus aqui está falando como é que vai ser o final desse filme. Jesus aqui está acabando com todas as surpresas. E está dizendo o final, a parte final da história desse filme que conta a trajetória da humanidade, né? E aí eu gostaria de ler a partir do versículo 34. O texto vocês conhecem. Jesus diz que naquele dia ele vai separar a humanidade em dois grandes grupos. Ele vai colocar um grupo à sua direita e um outro grupo à sua esquerda. E a partir do 34, o texto diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber.
Era forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos visitar-te? Respondeu-lhes e responder-lhes o rei: Em verdade vos digo que sempre que fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não acolheste, estava nu e não me vestistes, enfermo na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Aos que lhes responderá: Em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, deixastes de fazer a mim. E aí a gente para nesse versículo 45. E é interessante porque a gente se preocupa com muita coisa na vida da gente. A gente fica discutindo teologia, discutindo religiosidade, mas Jesus aqui traz esse grande spoiler, dizendo como as coisas acabam e quais serão os critérios. O que é que vai pesar? Como termina essa história? Né? E aí, toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando e me questionando: por que Jesus não dividiu, levando em conta aquilo que nós damos tanta importância e pelo que a gente briga tanto, principalmente nesses últimos dias? Por que ele não levou em conta e ele não separa esses dois grandes grupos, considerando os grandes temas pelos quais nós estamos dispostos a brigar, a perder amigos, a defender o nosso ponto de vista de forma arraigada? Por que ele não levou em conta nada dessas coisas que nós damos tanta importância? Né? Por que ele não dividiu entre cristãos e não cristãos? Por que ele não dividiu entre gays e héteros? Por que ele não dividiu entre comunistas e liberais? Por que ele não dividiu entre socialistas e capitalistas? Por que ele não dividiu entre progressistas e conservadores? Por que ele não dividiu entre partidários políticos da esquerda e partidários políticos da direita? Por que ele não dividiu entre religiosos e sem religião? Por quê? Se esses são os grandes temas, se essas, principalmente nesses dias, são as grandes ocupações da igreja brasileira, temas pelos quais nós estamos dispostos a brigar, a nos envolver de forma arraigada, emocional e apaixonada. Por que Jesus não pensa e não dá importância às coisas que nós damos? Por que os critérios de Jesus são tão diferentes dos nossos critérios? Porque quando eu olho para esse texto, ao invés de Jesus separar esses dois grandes grupos, tomando como referência aquilo que nós julgamos importante,
Ao invés disso, ele separa esses grupos, levando em conta critérios absolutamente simples. Ele faz distinção entre quem alimentou e quem não alimentou o faminto. Ele separa entre quem deu de beber e quem não deu de beber a quem tinha sede. Ele separa entre quem visitou o doente e quem não visitou. Ele separa entre quem hospedou e quem não abrigou o desamparado. Ele faz separações levando em conta esses critérios. E aí não adianta nós vivermos como se nós não soubéssemos como é o final dessa história. O spoiler já foi dado. A gente já sabe como termina. Esse spoiler é o spoiler mais antigo da história da humanidade. Ele tem mais de 2000 anos. Jesus inventou o spoiler. Essa pandemia tem mostrado para a gente a fragilidade de tanta coisa que nós costumamos dar tanta importância. Né? Quando Jesus está considerando para separar aqueles que ouvirão dele, vinde benditos do meu Pai, daqueles que ouvirão dele, apartai-vos de mim, considerando somente aquilo que ele também fala no texto de Mateus 5, né, do versículo 16, quando ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, ele faz essa distinção, não sobre temáticas políticas, não sobre os nossos grandes temas, mas a partir da simplicidade, da conduta na vida daquele que foi alcançado pela graça e que responde com amor à graça que o alcançou, a partir de uma atitude de solidariedade e de amor ao semelhante, ao próximo. Esse é o grande critério. Esses serão os critérios que Jesus vai usar e que estão revelados pelo próprio Mestre, né? E como eu estava dizendo, essa pandemia ela tem mostrado a fragilidade das coisas que nós costumamos dar muita importância. Nós, por exemplo, estamos impedidos de realizar nossos cultos, cantar juntos os nossos louvores. Não podemos usar os instrumentos musicais. Não podemos ligar o data show. Os microfones estão parados. Os ar-condicionados estão parados. O nosso templo está fechado. Mas o que é maravilhoso é que Jesus nos ensina que o que nos faz igreja é exatamente o que não precisa de templo, de instrumento musical e de todas essas coisas. O que nos faz igreja é a disposição de alimentar, de socorrer, de acolher, de amparar, de proteger outros seres humanos. E isso pode ser feito sempre, principalmente durante uma pandemia. Principalmente durante uma pandemia. Você certamente está com saudade dos nossos encontros no tempo. E eu também, isso é natural. Mas eu creio que com tanta assolação, sofrimento e necessidade que veio sobre o mundo inteiro nesses últimos dias, o que Deus espera de nós não são os encontros no templo aos domingos.
e sim que sejamos aquele exército de socorristas que tenta suprir a necessidade onde a necessidade se apresenta. A igreja não é o templo. A igreja somos nós. O que está fechado é o templo. A igreja nunca fechou e nunca fechará. Então a pergunta que fica não é quando a igreja vai abrir, e sim quando vamos fazer aquilo que sabemos que deve ser feito. Então que eu e você olhemos ao nosso redor, que a gente possa dar uma boa olhada à nossa volta, e com certeza a gente vai encontrar muitas oportunidades de ser igreja. Muitas. Principalmente nesses dias. Muitas oportunidades de ser igreja. De fazer aquilo pelo que nós seremos avaliados, segundo os critérios de Jesus. Se a gente der uma boa olhada, com certeza a gente vai encontrar muitas oportunidades de ser igreja. Ser igreja para um vizinho que está passando por um aperto. Ser igreja para alguém que está precisando de uma boa conversa, nem que seja pelo WhatsApp ou pelo Meet. Ser igreja contribuindo com alguma campanha solidária. As oportunidades não faltam. Então, ao invés da gente estar lamentando porque o templo está fechado, a gente deveria estar pensando e olhando para as 1001 oportunidades que estão surgindo na nossa frente, nesse momento, para que a gente seja, de fato, igreja. Para que a gente eleja em nossa vida, em grau de importância, aquelas coisas que Jesus realmente deu importância. Porque os dois grandes grupos, no final desse filme, vão ser separados pelos critérios que estão dados lá e que foram revelados no Evangelho. E não pelos critérios que nós elegemos e que nós consideramos que são importantes. O que eu acho que é importante não vale nada. O que é importante é o que Jesus considerou importante. E ele considerou importante aquilo que está na sua palavra, aquilo que está no Evangelho, que está revelado lá como um grande spoiler, um grande final revelado para todo mundo. E que muitas vezes a gente não quer enxergar, ou quer substituir esses critérios por outras coisas, que são importantes para os homens, mas que para Deus não passa de vaidade. Né? Então, não faltam pessoas caídas pelo caminho, esperando bons samaritanos que as possa socorrer. Aqueles que estão preocupados apenas com o culto presencial, eles passarão de largo, como fizeram o sacerdote e o levita, que estavam muito apressados para o templo, para a reunião presencial, e não viram ou não deram importância àquele que estava jogado pelo caminho. Porque eles queriam a igreja aberta. Eles corriam para o templo. Né? Então, não enxergaram as pessoas. Não enxergaram o natimorto caído à beira do caminho. Em qualquer tempo, e principalmente em tempos de pandemia, o que o mundo precisa mesmo é de samaritanos. Porque são estes que ouvirão do Senhor. Olha o spoiler, o último spoiler. Vinde, benditos do meu Pai. Que eu e você possamos ouvir isso na última parte desse filme. E a gente vai ouvir isso se a gente começar a dar importância à nossa vida, aquilo que é realmente importante. Esquecer esses grandes temas que nos dividem e que não têm a menor importância e sobre os quais nós não vamos ser avaliados. E nos preocuparmos com aquilo que realmente
vai nos identificar como discípulos de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.